Amadas manifestações do Cristo, meus amados irmãos e irmãs, namastê. Eu sou de uma época em que os pais faziam uma coisa muito salutar e necessária no amadurecimento dos filhos: dar um cofre de presente à criança. Era uma excelente forma de educar financeiramente o jovem para a vida adulta, porque se fazia necessário que essa criança tivesse disciplina para aquelas moedas que o pai lhe dava propositadamente, para colocar algumas e ficar com outras. Era preciso desenvolver paciência para esperar esse cofre crescer. Era preciso que você almejasse o que você pretendia fazer no futuro. E isso faz você ter perseverança, esperança, criatividade. Além de amadurecer todos nós, já que temos que lidar com valores para lidar com o cotidiano da vida. Pagar as contas da vida, seja aluguel, comida, as contas de energia e tudo mais. Isso sempre foi muito salutar. Lamentavelmente, hoje não se faz. Queridos irmãos, só que isso são coisas materiais e efêmeras e passam. Existe uma coisa muito valorosa e preciosa para o espírito. A minha sugestão: vamos criar um cofre, um cofrinho aqui, no coração, onde podemos depositar. Na época a gente depositava 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, quando botava R$1, nossa. Mas a proposta é depositar atos de caridade. O tempo todo nós temos oportunidade e deixamos passar. Vou dar um exemplo. Alguém escreve assim numa sala: fulano faleceu. Você pode anotar o nome dele, perguntar qual foi a data do falecimento, colocar o nome na caixa. Mas mais do que isso, 1 minuto de prece. Porque não é o tempo da prece, é a sincera intenção de que esse irmão possa chegar no plano espiritual sendo socorrido e atendido em suas necessidades, sem julgar quem é. Ou então, você vê numa sala, alguém foi internado, precisa de socorro. Aí você lá bota uma mãozinha, fica assim, um coração, e nada faz. Você pode parar 1 minuto e também fazer uma prece por ele. Quantos realmente fazem isso? Ou simplesmente faz aquela marcação e deixa passar? Cada ato desse contribui contigo. É a manifestação do Cristo, porque na hora que você para aquele 1 minuto, se volta para dentro, sinceramente, na busca de intercessão do Pai que está em você por Ele, Ele manifesta-se por você. O primeiro a ser tocado pela prece é você, porque na hora o Cristo se faz presente em vós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei entre eles. Ou então, alguém está internado, alguém se machucou, você passa diante de alguém falando sozinho na rua, às vezes um irmão compulsivo. Você para e naquele instante você pensa assim: Senhor, que esse irmão possa estar sendo acompanhado em suas necessidades mais terríveis, que seja sincero do coração. O efeito é imediato, porque você é divino na essência, imortal, e no mais íntimo de vosso ser, quem sustenta a tua existência, quem é? É o Cristo, porque Ele está em nós e nós nele. O tempo todo temos oportunidades e deixamos passar, alegando que não tem tempo, que tem outra coisa mais a fazer, que você vai perder alguma coisa. E isso advoga em nossa causa. Esses atos todos, pequeninos, que parecem não ter valor. Não, só no Frei Luís que é o trabalho. Não. Você sabe que alguém está passando uma penúria, uma determinada dificuldade, aí você conhece um livro que
que te ajudou a esclarecer sobre aquilo. Você viu um vídeo com uma palestra que te esclarece sobre aquilo. Desde que a pessoa aceite, você se esforça por fazer essa pessoa ter acesso? Poxa, eu só assisti um vídeo, li um livro que talvez te ajude. Oferte à pessoa. Dê à pessoa o direito de rejeitar, mas você se esforçou por fazer a sua parte. Fazemos isso. Já que procuramos ser caridosos, entendemos que a caridade, fora da caridade na salvação, estamos fazendo isso? Do mesmo jeito que eu me lembro que quando criança, ao abrir o cofre, diante do pai e da mãe que queriam acompanhar a abertura, eles mesmos ficavam surpresos porque não se davam conta do quanto um cofre daquele podia se guardar no valor. Eu me lembro meu pai falando, nossa, mas foi tudo isso que deu aí no cofre? Imagina o que podemos fazer durante toda a nossa jornada, nesses momentos em que colocamos no cofre de nosso espírito, de nosso coração, o serviço ao outro. Que todo dia aparece à nossa volta e a gente rejeita, alegando ou não ter tempo, ou ter outra coisa mais importante para fazer, ou perder alguma coisa. Não, a gente ganha. Foi falado muito aqui na mesa, principalmente o Túlio falou. Ser feliz é fazer feliz o outro. Porque no momento que você busca o Senhor da vida, sinceramente, para pedir pelo outro, Ele atua em você, em todo você, e se dirige ao outro. É da água, dessa fonte imortal e infinita em você que o Mestre disse que tinha para nos dar, que vem. E que tem água. Quem tem uma fonte a jorrar dentro de si, abundantemente, não terá o quê? Não terá sede. E a gente perde essa oportunidade. E isso pode atenuar nossos débitos. Muito. Pode mudar o rumo de nossa encarnação. Coisas que estão mais à frente por acontecer podem ser atenuadas ou suspensas. Efetivamente. Vou contar uma história de dois queridos irmãos da Sala 11. A Nelma, que está presente na sala, e o Roger, seu esposo. Eles chegaram porque o marido, necessidade de compulsão. O Roger, nosso irmão querido, necessidade de tratamento da compulsão. E ela, muito dedicada e amada esposa, trouxe ele mesmo com toda a resistência dele. Sempre vindo, sempre vindo. E ele, apesar de vir, resistia. Aqui era um, lá fora voltava a ser quem era. Mas ela persistentemente, como todo espírito feminino que tem uma força tremenda, já disse o Chico que a prece de uma mãe arromba as portas do céu, a das esposas também tem esse efeito também, a das avós tem esse efeito também. Ela insistiu e trazia ele. E ele resistia muito. Ele está aqui os 2 há anos. E um dia ela veio chorando tremendamente porque parecia que tudo ia entrar por água abaixo. Preste atenção, meus irmãos. Quando você começa a buscar o trabalho espiritual, normalmente acontece uma crise, a coisa parece que piora. É ótimo se estiver acontecendo e piorando. Sabe por quê? Alguma coisa está acontecendo. E aqueles que não querem que você encontre a saída começam a jogar sujo desesperadamente para que você desista. Que eles querem que você tenha essa ideia. Nossa, ir para o Frei Luís foi pior. Não! Aí é que você deve assistir porque você está a ponto de começar a libertação. E ela, numa dessas crises, chegou assim e eu falei para ela, oh, maravilha, Nelma. Essa crise é sinal que vocês estão à beira de começar a se libertar e ele conseguiu o que queria. Ela, muito perseverante, continuou vindo e se dedicando junto com ele. Seu neto, preocupado com ele, uma vez, ela me disse, falou para ele assim, menino, vô, você vai acabar morrendo, você continuar nesse caminho. Se você continuar assim, vô, você está mal de saúde. Você vai morrer, vô. Ela declarou, contou para mim. Passado algum tempo, 1 ano, conversando com ele, ele me dá a liberdade de falar com ele claramente. Eu tive a intuição, e não sei nem porquê, porque as coisas vêm, eu falei para ele, olha só, meu querido irmão,
Você quer perder a oportunidade dessa existência? Você tem certeza? Porque, olha, mesmo antes que eu fale, alguma coisa da consciência está mostrando que você está num caminho que vai resultar em coisa desagradável, não é isso? Não aceite o que eu estou te falando, não. Me diga, você já não pensa nisso? Você já não antevê que o caminho está errado? Ele admitiu. Admitiu. E aí, ele começou a fazer mudanças. Começou a se esforçar. Foi para a escolinha do lado de Frei Luís. E começou a gostar. Porque ao afastar-se e ter sob controle a compulsão, os efeitos começam a aparecer. O bem-estar, sentir-se melhor, estar melhor consigo, com os outros, com a família, começa a aparecer, inevitável. E ele trabalha na sala 11. Recebe com alegria tremenda a todos, com carinho. Conhece as dores de estar na compulsão. Recebe aqueles que ainda estão na compulsão com todo carinho, porque ele conhece essas dores. Dê de graça o que de graça recebeste. E aí, para encerrar, eu acho que aconteceu com ele uma coisa que eu relatei, olha, tudo aqui são minhas reflexões. Cada um, por discernimento, vai chegar às suas conclusões, se é verdade para vocês ou não. Eu estive internado pela Covid e tive que usar oxigênio. Para mim, o que me salvou do desencarne, que talvez estivesse marcado para aquela data, dezembro de 2020, foi o fato de, ao vir aqui, cuidar dos problemas espirituais que eu tinha com a família, um drama de obsessão que estava destruindo a minha família, em vez de seguir e ir embora com a minha família satisfeita pelo que se resolveu, eu resolvi ficar aqui para entregar e servir a outras famílias com o que eu podia para que as outras famílias tivessem a oportunidade também de se restabelecer, de serem felizes e de ir em frente. E com alegria, porque eu não faço pensando em retorno. Eu já era espírita antes, já conhecia a espiritualidade. Para mim sempre foi um prazer. A minha grande alegria é servir, ver outros irmãos conquistando, vencendo, e vir contar para mim que está vivendo o Cristo. Ah, agora são santos? Não. Mas estão vivendo uma outra condição. A própria Nelma, recentemente, veio falar para mim, Odilon, eu sou outra pessoa. Eu tenho lidado com situações que eu lidava antes, totalmente diferente. Eu não estou me reconhecendo. E mesmo quando eu atuava do meu jeito e obtinha um resultado, eu não ficava satisfeito, porque a energia não era boa, as coisas não ficavam bem. Agora eu resolvo porque eu tenho outra forma, outra atitude. Então não pense que é só para o compulsivo, todos têm a ganhar. E ela tem declarado a alegria de compreender e vivenciar essa presença divina em benefício do outro. Porque agora, tanto o Roger como a Nelma traz pessoas para serem socorridas. Vem aqui trazer pessoas. Estão botando no cofrinho deles o socorro ao outro, a caridade, o fazer o bem ao outro. Fora da caridade não há salvação. E apesar de cometermos erros, esses bem praticados vão advogar em nossa causa diante de nossa consciência. Porque ainda cometemos erros e ainda vamos cometer. Mas ao chegar do outro lado, advoga em nosso favor. Por verdade, advoga hoje em nosso favor. Porque eu falei sobre a questão do Covid. Eu acredito que se eu estava previsto para desencarnar naquela problema da Covid, o que me fez passar apenas a aflição de ficar 7 dias internado, sem saber se eu ia voltar para o meu lar, foi o fato de ter assumido o trabalho em benefício do outro. Assumir a caridade e servir o outro atenua nossas penas, atenua aquilo que está previsto no nosso caminho, que tem finalidade educativa. Olha o caso agora do querido irmão Roger. Agora, em fevereiro, esse irmão mora em Mangaratiba e ele falou para a esposa que ia dar uma volta. Ao dar uma volta, passando numa rua onde não tem mureta, ele não sabe, ele caiu nas pedras lá embaixo. Ele teve traumatismo craniano. Foi socorrido ao hospital. Ele já está de volta. Ele foi para o hospital, ficou no CTI, passou pelo atendimento e já está de volta. Eu acredito
e ele também pensa dessa forma, assim como a esposa, que se ele não tivesse assumido o trabalho espiritual em benefício dos outros, talvez ele tivesse retornado ao plano espiritual para rever a jornada. O que atenuou para que fosse só apenas um tombo, um ferimento, que ele fosse ao hospital, mas que ele voltasse por lá para continuar a jornada, foi o fato dele assumir o cuidado com o outro. E para basear isso em regras divinas, em leis divinas, eu vou ler uma coisa aqui para vocês que prova isso. E o motivo de eu desconfiar de que eu estou ainda entre todos vós, tendo a oportunidade de seguir com a minha família e seguir a jornada educativa na matéria, foi o fato de eu assumir servir o próximo com aquilo que eu recebi em benefício da minha família. Eu vou ler uma coisa aqui, prestem bem atenção. É uma psicografia de Emmanuel. Emmanuel, mentor de Chico Xavier. O título é Remuneração Espiritual. Quem quiser ler, está no livro Perante Jesus. É um dos livros psicografados por Chico Xavier. Perante Jesus. Remuneração espiritual. Então ouçam com atenção, por favor. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças lavradas contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo ilimitado. Enquanto ocorra em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Então, o que eu falei tem base. Todos sabem o que está previsto mais à frente nessa jornada material de vocês? Vocês sabem o que está previsto para acontecer mais à frente nas suas jornadas? Pois não esperem saber, amem e sirva, para que seja lá o que for, aquilo seja atenuado ou suspenso. Porque não adianta chegar no momento que a coisa está acontecendo, quando tantas oportunidades de fazer por amor, mas sem medo, o serviço ao próximo você perdeu. Eu não sabia que estava para acontecer uma Covid no mundo, quando eu comecei a trabalhar no Lar de Frei Luís. Mas sempre foi uma alegria estender a outras famílias a oportunidade de ir em frente, como eu consegui com a minha, que estava a ponto de perder. O Roger agora é outro. Ele não quer encontrar as coisas negativas que talvez estejam pelo caminho, mas ele já está fazendo por onde. Então, aquilo que ele ouviu da boca do seu neto, vovô, você vai acabar morrendo. E mais tarde, no momento de inspiração, eu acabei dizendo para ele, chamando a atenção dele, ele resolveu fazer a escolha certa e está entre nós. E os dois crescem juntos agora, porque os dois vivem trazendo pessoas para vir se tratar. Toda vez que aparece alguém em seu caminho, necessitado, que eles sabem quem pode aqui socorrer, eles trazem aqui. Eu tenho encontrado muitos irmãos que se tratam na sala, que têm feito isso. Pensem nisso, meus amados irmãos. Namastê.